Olá, eu sou o João, este é o Zé, Ora, muito bons dias. e sejam bem-vindos a mais um ensaio sobre a cervejeira. Hoje vamos fazer, não é, ia dizer review de um livro, mas Não é, primeiro não é review, é uma pois, crítica. é uma crítica, Ou se quiser ser abrasileirado, uma resenha. uma resenha, é uma crítica, estava a faltar a palavra crítica, cala de cadeira, Isto é uma análise. é uma análise, exatamente, uma análise, mas não de um livro, mas sim de um conto. Sim, desta vez um conto. De um senhor que não sei se conhecem, chama-se Fernando Pessoa, era um publicitário, era o que estava na Wikipédia. Não era nada publicitário, eu já te disse que isso não é verdade. O Wikipédia diz, é porque é verdade, não sei o que é que dizes. Escritor, poeta, tradutor do século XX. Português, como bem dizer. Português. Fernando Pessoa era Sei português. lá, Sim. podia ser cabo-verdiano. Nasceu em Portugal, foi para a África do Sul e depois voltou. Exatamente, viveu em Durban Exatamente. durante a juventude. Exato. Por isso é que os primeiros livros dele e poemas dele Os primeiros foram poemas são em em inglês. inglês. 3 das 4 obras publicadas em vida são em inglês. Exato. Sabes qual é que foi a única obra que ele publicou em português? Não, porque o Wikipédia me dizia. É a Mensagem, É a mensagem, foi o que eu disse. A mensagem de Que- Fernando Pessoa está escrito. que ganhou o segundo lugar num prémio na altura promovido pelo recém-formado Estado Novo, Conheço. que era um prémio de poesia para galardoar obras que enalteciam a pátria lusitana, não é? Que foi o que ele fez. Só que ele acabou por não aceitar o prémio, porque ele recusou-se a aceitar um segundo lugar. Uhum. E sabendo as pessoas, nem que seja só pela fama da mensagem, obviamente que não é uma obra para ganhar segundos lugares, é uma obra para ganhar ou primeiro ou nenhum. E daí, de certa forma, tenho de congratular a decisão dele de não aceitar o prémio. E porquê é que não ganhou o primeiro lugar, sabes? Bora. Porque, sinceramente, na altura do Estado Novo, eles queriam uma glorificação da pátria lusitana que beneficiasse o Estado Novo. Não é? Que beneficiasse o regime da altura. E a ideia do Fernando Pessoa nunca foi essa. Era a ideia dele, até há aquela frase famosa que está na lápide dele, não é? Que é: a minha pátria é a língua portuguesa. Não sei, É assim uma coisa. não tenho bem a certeza, mas é assim qualquer coisa deste género. Em que para ele a ideia de nação lusitana, de nação portuguesa, era algo um pouco mais metafísico e transcendente do que propriamente um regime que era totalitário na altura, mas podia ser qualquer outro regime. Não me parece que fizesse grande diferença ao Fernando Pessoa, não é? Que até era um gajo bastante nacionalista, ao contrário do que as pessoas pensam. Não sei. Estão sempre habituados a pensar num totozinho, assim, meio mariconso, quando o Fernando Pessoa era tipo... Se calhar se tu começasse a falar com ele, embora com uma linguagem mais rebuscada e mais intelectual, não teria opiniões era assim tão diferentes, se calhar de um... Pelo menos certa gama de opiniões não seriam assim tão diferentes de um taxista. Um taxista reacionário, porque ele era muito conservador, muito nacionalista, não é? E era um bêbado também. Foi disso que morreu. Já nem sei Diz com que que idade. sim, mas Ainda relativamente... 47. Com 40 depois. Eu não tinha a certeza se já tinha chegado aos 50 quando morreu ou não. Quanto? Pronto, morreu. Essencialmente morreu de uma cirrose. Uhum. Ele era um bêbado, notoriamente famoso por beber muito absinto. Mas não era só, que o gajo bebia muita ginja também, e muita aguardente, Tarijinha. e muito vinho do Porto e coisas assim. O gajo era um bêbado, por isso é que ele estava sempre nos cafés. As pessoas têm aquela ideia do Fernando Pessoa nos cafés, não sei muito bem a fazer o quê. É tipo assim, andava por lá a pairar. Não, ele estava lá a mamar a bucha, por assim dizer. Literalmente, estava lá a mamar, a escrever, não é? Não sei. Que era o que ele fazia. Ele trabalhava o mínimo possível só para se sustentar. Por isso é que ele vivia num quartozito qualquer assim meio bafiento, assim meio arruinado, não é? Onde foi encontrado praticamente tudo que ele escreveu, inclusive a obra que a gente vai ler hoje. Porque a maior parte das obras, uma vez que não foram editadas, além dos poemas ingleses, dos sonetos e coisas assim, e da mensagem, não é? Por tudo o que foi editado dele, que ele escreveu, praticamente tudo, porque ele escreveu coisas para revistas e, especialmente em inglês, usou heterónimos, mas tudo o que ele foi editado em português dele, que foi muito pouco, ou seja, que foi a mensagem e alguns poemas para revistas, foi tudo ortónimo, ou seja, em nome do Fernando Pessoa. Isto tudo que nós conhecemos do Alberto Queiro, não é? E do Bernardo Soares, não é? O livro do Desassossego, não é? E do Álvaro de Campos e assim, Ricardo Reis também, não é? Sei. É tudo. E muitos inúmeros outros heterónimos. Há quem diga que ele chegou a ter 60 e qualquer coisa heterónimos. Porra. Muitos portugueses, alguns franceses, outros ingleses. Não é? Porque eram as línguas que ele falava, não é? O primeiro heterónimo dele, acho que ele o fez, ainda era um garoto, pá, acho que ainda andava na escola primária ou no ciclo.
que é o Chevalier de Pá. Chevalier de Pá. Yeah, que escrevia... Era Chevalier de Pá, mas acho que escrevia em inglês. Ou seja, ele tinha à volta de 60 e tal heterónimos, para os quais tinha todos uma biografia, não é? Uma história de vida, formas de pensar. Ele até fazia a carta astrológica de cada um dos heterónimos, não é? A conjugação dos astros, do dia do nascimento e não sei o quê, dessas coisas todas. Prontos. É só esta a minha breve introdução ao Fernando Pessoa. Sobre o Sr. Fernando Pessoa. Ora bem, este conto é O Banqueiro Anarquista. Deixa-me só dizer que isto é, na minha opinião, este é o meu conto favorito. E eu sei, eu tenho contos favoritos, não é? Este é um deles. Outro, para não descurar daquilo que eu já disse no passado, que é do meu escritor favorito, que é Albert Camus, que é O Renegado. Que ele tem um subtítulo, agora já não me estou a lembrar. Um espírito confuso ou assim qualquer coisa, mas é O Renegado. Mas vou dizer que sim. É assim que eu me lembro do nome do conto, é O Renegado. Mas pronto, este é o meu conto favorito. Por várias razões. Eu provavelmente, isto é uma coisa pequenina, mas eu vou falar disto se calhar durante tanto tempo como se falasse de um livro. Porque o Fernando Pessoa deve ser encarado não só como um poeta, mas também como um filósofo. Certo? Embora ele não tenha propriamente obra filosófica escrita como os filósofos antigamente tinham. Nunca escreveu artigos filosóficos. Ele nem sequer a ter uma licenciatura, porque ele quando veio para Lisboa aos 17 anos, ao caralho, inscreveu-se na Universidade de Lisboa num curso qualquer de Humanidades, Letras, agora também não sei muito bem ao certo, estudos literários, desse género de cursos. Andou lá, acho que nem sequer chegou lá a andar um ano completo e desistiu porque disse que não tinha lá nada para aprender. E, seguindo a obra dele, não é? Tendo em conta que hoje tens carradas e carradas de gajos a andar na universidade, tirar mestrados e doutoramentos, a estudar a obra dele, realmente ele não tinha lá muita coisa para aprender na Universidade de Lisboa. Ou em qualquer universidade que fosse, se calhar. Digo eu, na maior parte das universidades do mundo. Mas pronto, o Banqueiro Anarquista é um exemplo do Fernando Pessoa enquanto filósofo, não só enquanto ficcionista e escritora. É um daqueles contos, que isto deve ser um conto, da maneira como a gente leu, que foi aqui no arquivo Pessoa, não é? Que é basicamente um arquivo... Comprei o livro. Compraste o livro, compraste. É um arquivo... Judiciário. Não, porque isto não é ilegal. Isto é um arquivo, isto não tem direitos de autor, o Fernando Pessoa. Então tá bom. As obras dele foram todas encontradas num baú. Não sei. Não é? Anos depois de ele morrer. Lá num famoso baú, lá no quarto onde ele vivia em Lisboa. Este conto, que deve ter à volta aqui, se fosse impresso em livro, não acredito que tivesse mais do que 10 páginas. Isto é uma obra para se ler para ir numa hora e meia no máximo, a ler devagarinho 2 horas. Nunca mais do que isso. E 2 horas a ler devagarinho, porque isto, um leitor com alguma prática a ler isto, lê isto numa hora facilmente. Sim. E no entanto, uma obra tão pequenina, não é? Um mero conto, e na minha opinião contém mais pensamento filosófico, e pensamento filosófico original, contundente e acutilante, do que se calhar muitos filósofos conseguem escrever num livro de 600 ou 700 páginas. Isto é a minha opinião. Eu não sou filósofo, nem tenho formação académica nenhuma para isso, por isso não... É a minha defesa. A minha defesa é sempre, eu não passo de uma mera amadora. Eu não sei o que é que estou para aqui a dizer. Só estou a dar para aqui umas opiniões meias descabidas. Mas, como eu já disse, há aqui mais material filosófico do que se calhar filósofos treinados e que dedicam toda a sua vida a isso, conseguem escrever em livros 600, 700 páginas. Não é? Isto a mim faz-me lembrar, a ti não, porque tu não sabes nada disto, mas estou aqui eu para te ensinar. Hoje já estou aqui a fazer de senhor professor. Diga lá, senhor professor. Então é assim, meu menino. Há uma frase do Nietzsche, não é? Conheço perfeitamente. Pois, espero que conheças, eu estou sempre a falar nele, não é? Há uma frase do Nietzsche em que ele, já não sei em que livro é que é, para dizer a verdade, agora já não me lembro, só me ficou a frase na cabeça, em que ele diz... Que é o professor. Em que ele diz, olha pá, eu já te disse, eu não sou professor, sou um professor amador. Da mesma maneira que sou filósofo amador, também sou professor amador. E há uma frase que o Nietzsche escreve num livro qualquer, que agora eu acho que é no Ecce Homo, talvez, já não me lembro. Em que ele diz que eu consigo escrever num parágrafo, isto é o Nietzsche a dizer, não sou eu, mas eu consigo escrever num parágrafo tanto, ou eu consigo dizer num parágrafo tanto como todos os outros filósofos dizem num livro inteiro. Reticências? Não. Numa vida inteira. Fernando Pessoa é um exemplo. Ali, Mic Drop. Mic Drop. Dá um bom rapper, caralho. Dava um bom rapper de combate. Fazer rap fights. Coitado da Eminem. Deixou estar quietinho.
Pronto, o Fernando Pessoa é um exemplo disto. Pelo menos com este conto. Isto é... Num conto ele escreve tanta filosofia como a maior parte dos filósofos escrevem numa puta de um livro inteiro. Ou mais ainda. Mas pronto, passemos ao conto em si. Agora vou-te dar o caminho aberto para ti, uma vez que eu sou o professor, estou a avaliar agora a tua exposição da obra. Aí estás. É como se fazia na língua portuguesa, quando se ia apresentar, tinhas que ler um livro por semestre e depois tinhas que fazer uma apresentação. Eu estou à espera. Então é assim. Eu sou daqueles professores bué chatos que vou estar sempre a interromper. Porra! Já comecei. Conversa entre... Pronto, já está a interromper. O banqueiro anarquista é basicamente uma conversa entre duas pessoas. Um banqueiro Sim. e o outro, que eu não sei quem é. É o escritor, é o suposto escritor do conto. É o narrador do conto, exato. É uma dialética. Sim. Neste caso, sabes o que é uma dialética? Sei, certamente, mas explica lá para casa. A dialética é basicamente uma conversação entre duas partes com posições filosóficas ou com ideias distantes ou opostas até, em que elas uma vai fazendo perguntas à outra, não é? Sempre com o intuito de conduzir a um meio termo que é a verdade. Sim. Claro que quando eu estou a dizer um meio termo aqui, às vezes as pessoas têm a tendência de é metade meu e metade teu. O meio termo neste caso não é isso. O meio termo é através desta troca de perguntas e respostas, nós vamos chegar a um termo que não é nem o meu inicial nem o teu inicial e vamos chegar à verdade. Não é meio termo de metade meu, metade teu. Sim. Não é isso. E porquê é que eu digo isto? Para além de ser uma dialética, não é? O que eu queria dizer é que é uma dialética inversa. Porque normalmente na dialética, aquele que procura a verdade ou quer alcançar a verdade é o que faz as perguntas. Não é? Que é o paradigma da dialética socrática, que é o Sócrates chega lá, e o que é o amor? E um gajo diz, o amor é aquilo que um homem sente por uma mulher, então e se for um homem por um rapaz que é filho dele? Estás a perceber? Este género de, pois realmente, então se calhar o amor já não é bem sem o amor romântico, já é ou seja, é o Sócrates a fazer perguntas para tentar chegar à verdade através da posição do outro gajo. Isto é o contrário. Quem está a tentar chegar à verdade, neste caso, é quem está a responder, que é o banqueiro anarquista, e quem está a fazer as perguntas é que é a pessoa que está a ser convencida ou que está a ser guiada para uma verdade. Por isso é que eu digo que é uma dialética inversa, pelo menos considerando a dialética original ou a tradicional, que é a dialética socrática. Podes continuar. Então esta conversa foi depois de um jantar, não estou em Sim, erro. numa jantarada que eles... Uma jantarada que eles tiveram, estavam lá os dois, estavam a conversar, mas estavam a ficar sem assunto. Então o narrador vira-se para ele, prestar menino, ouvi dizer, disseram, o senhor em tempos foi anarquista. E este menino que é o banqueiro, não é? É o banqueiro, já toda a gente sabe que ele é banqueiro. E o que o banqueiro diz? Fui não, fui e sou. Exatamente. Diz o banqueiro. O banqueiro, não é? Sim. Então, a partir daqui é que se constrói a conversa toda. E porquê? Porque sim, explica. Ser banqueiro e ser anarquista são ideias opostas. Supostamente. Eu não diria bem opostas, diria mais... conflituosas. Em conflito, exatamente. Não diria bem opostas. Mas pronto, é isso. Por isso, o homenzinho, o narrador, não se acredita que ele seja anarquista. Não é? Porque pois, a ideia é que ele pensou que isto é quando era novo, era um doido, que era um anarquista, e agora cresceu, é mais maduro, virou banqueiro. Não é? Que tu começas logo a ver a profundidade do texto. E a relevância que o texto ainda tem para a modernidade. Para a nossa era. Que é a ideia de que estes jovens são idealistas, não é? Estúpidos. São tipo uns parvalhões que andam com estas ideias todas políticas meias radicais, mas depois crescem, começam a ter algum dinheiro, começam a ter família para sustentar, depois viram todos conservadores, não é? Ou seja, que passam todos de metafóricos anarquistas para metafóricos banqueiros. Sim. Engasguei-me. Onde é que eu ia? O banqueiro diz que ainda é anarquista. Por isso o narrador agora começa a fazer perguntas, a dizer e tal, mas você é mesmo? E porquê? Explique lá. Ele não era só banqueiro, o banqueiro era empresário, era assambarcador. Assambarcador, foi exatamente o que eu disse. Nos dias de hoje é o que é o mais parecido a um especulador, não é? Sim. Que é um gajo que basicamente manipula os preços do mercado para depois... Sim, compra em quantidade para escassez. E depois guarda-os para criar escassez e depois vende caro. É um especulador, pronto. Exatamente.
O banqueiro começa por dizer que ele é anarquista tanto na teoria como na prática. Ao contrário dos outros, não é? Ao contrário dos outros, que é aqueles dos sindicatos, como eles dizem, É que sim, sindicatos e das bombas, que esses são só em teoria. Os terroristas e os sindicalistas que são só banqueiros. São só anarquistas. Banqueiros não são anarquistas em teoria. Não é? Sim. Como estava a dizer, que era de ser jovem, não sei o quê, porque ele veio de uma classe operária, do povo, como ele diz. Sim, também José Povinho. José Povinho, trabalhou numa fábrica, Sim. por isso é que se juntou aos movimentos anarquistas, não é? Exatamente, foi lá que ele e mais uns povos que lá andavam, que eram mais lúcidos, como ele diz, Sim. que liam umas coisas, iam umas convenções e não sei o quê. Eram lúcidos o suficiente para chegar à teoria anarquista, só que ainda nenhum deles era lúcido, inclusive é o próprio banqueiro, Sim. na altura ainda não era lúcido para chegar à prática anarquista. Depois ele diz-nos o que é um anarquista na mente dele. Diz que um Aliás, anarquista... ele tenta convencer sempre o narrador. Ele basicamente está sempre a dizer ao narrador que lhe faz estas perguntas. Então, o que é um anarquista? Ele, vou-lhe dar uma definição de anarquista, porque é sempre assim que o diálogo funciona. Vou-lhe dar uma definição, você concorda? E da forma como ele fala, o narrador é sempre obrigado a concordar. Sim. É uma dialética logicamente exímia, tipo perfeita, não é? A nível lógico. Silogisticamente nunca falha. Então ele diz que um anarquista é um revoltado contra a injustiça de nascermos desiguais socialmente. Correto. Isto é a teoria, não é? E que é daí resulta a revolta contra as convenções sociais que torna essa desigualdade possível. Sim. Convenções sociais são estas. Por exemplo, as pessoas que nascem ricas Continuarem ricas. continuam ricas, não Porque têm herdam. que fazer nada, não têm que fazer nada para ser tratadas como pessoas. E ele, por exemplo, nasceu pobre, uma pessoa como ele, tem que andar ali nos eixos para sequer ser tratado como uma pessoa. O mais provável é acabar pobre, tal como começou. Porque há uma distinção que ele faz, que é, para ele, na teoria anarquista, não é que a desigualdade não exista. Não sei. Porque ele nunca tem problemas com a desigualdade natural, por assim dizer. Ou seja, Sim, que se um gajo natural, sim. nasce mais alto que outro, vai ter certas vantagens e desvantagens em relação a um gajo que é mais baixo. Sim, mas isso- ele admite... Ele admite desigualdades naturais. Que haja homem superior a ele, naturalmente. Sim, por natureza. Por natureza, exato. Seja por natureza, porque a natureza Era lhes mais- concedeu ou mais força, ou mais inteligência natural, ou porque lhe concedeu, se calhar, uma ética de trabalho mais resiliente, não é? Que o faz esforçar-se mais. Por isso, ele não tem problemas com isso. Sim. O que, nos dias de hoje, se calhar é uma teoria um pouco, pelo menos no que se chama hoje as instituições académicas, se calhar é uma ideia um pouco controversa, porque uma vez que hoje nós dizemos que basicamente toda a gente nasce igual, o que é uma ideia completamente igual. absurda, não é? Mas pronto, porque por mais que eu queira, eu nunca quis ser baixo e nunca deixei de ser baixo. Toda a minha vida. Era um baixote quando era pequenino e agora que sou adulto sou um baixote na mesma, pá. E eu bem que me esticava, fazia natação, jogava basquete, nunca cresci mais por isso. Tens de tornar rico e depois metes os implantes Ai, nos ossos. como fazem lá na China, que esmagam-te os joelhos ao caralho e depois Não reconstroem. sei. Lembro de ouvir uma podcast qualquer, estava lá um gajo a falar disso, que ele estavam sempre a gozar com ele por ser baixo e que ele ainda chegou a ir ver preços de quanto é que custava para meter uns implantes nos ossos. Eu já ouvi dizer que essa merda é atroz, aquilo é uma dor impossível, porque eles literalmente acho que esmagam os joelhos, não é? Metem-te lá uma coisa que é para depois os joelhos se reconstruírem à volta dessa coisa, estás a perceber? Ou seja, que esteja ali mais uns centímetros. Isso. Olha, eu contigo, mais vale ser baixo, mano. Que andar com essas. Mas pronto. Ele diz que a gente nasce para ser... Ele, o banqueiro, não é? Sim, o banqueiro. Isto é sempre sobre o banqueiro. O outro está lá só a fazer perguntas, que é para o banqueiro responder e mostrar que é anarquista. O banqueiro diz que a gente nasce para ser, em adulto, homem ou mulher. Não nasce nem para ser português, inglês, cristão, pagão, protestante, pobre, rico, seja o que seja. Operário, Operário, aristocrata, essas coisas todas. O homem nasce para ser, em adulto, homem ou mulher, e é isso. E perdi-me porque ia dizer outra coisa em relação a isso. E que o homem é naturalmente egoísta. Sim, Ou seja, é uma ideia que ele também... Que o homem sim. naturalmente tem tendência a esforçar-se em prol do benefício próprio. Exatamente. E por isso
estas ideias que ele tinha do anarquismo também não eram muito viáveis. Acho que ele tinha na Sim, altura. isto é a primeira dúvida que ele tem, não é? Sim. Porque Em depois relação também às ideias anarquistas, se o homem é naturalmente egoísta e se nasce naturalmente diferente, não é? Porque é que ele havia de ser anarquista? Isto é a primeira dúvida que ele tem. Para a qual ele tem sempre uma explicação, porque, Sim. como ele diz no início, ele vai chegar à conclusão que ele é banqueiro e que é anarquista, literalmente. Não é um anarquista inventado, não é um anarquista à moda dele, é mesmo um anarquista que quer a libertação, a liberdade para todos os seres humanos existentes na face da Terra. Sim. Seja de que nacionalidade, de que classe social sejam, não é? Sim, é para todos. Mas ele vai, ao longo desta dialética, por isso é que, lá está, mais uma vez, uma dialética inversa, ele próprio é que põe as dúvidas. Ele expõe as dúvidas que teve, não é? À medida da dialética da sua vida, no que toca à teoria anarquista, que vai explicando ao narrador, neste caso. Sim. Por ele fala nas sociedades, porque o anarquista quer implantar uma sociedade que seja livre e que seja mais justa. Porque se não quiser simplesmente implantar, ou melhor, se não concordar que a sociedade em que vive é injusta e que quer uma mais justa, é simplesmente um burguês e não um anarquista. Exatamente. Ou seja, que a ideia do anarquista é uma sociedade de liberdade total. Liberdade não é total, uma sim. sociedade mais livre. Sim, é uma liberdade Nem mais total. justa. É liberdade e justiça total. Sim, mas só que o que é uma sociedade natural? Exato. Sabes? Não Explica-me. sabes. Eu sei, mas tens que explicar, senão fica aqui eu calado a dizer-te que sim. Diz sim só, está Eu feito. digo sim e a gente Pronto, passa à sim, frente. Next. Mas pronto, uma sociedade natural, como ele diz, é difícil de encontrar, até é capaz de ser impossível. Mas a sociedade natural é aquela que parece mais natural, aquela que nós sentimos que seja mais natural. Sim, que não há ficções sociais. Sim, ou seja, é mais aquilo a que nós estamos habituados também. É o que ele diz. Sociedade natural é aquilo em que estamos habituados. Por isso, para isto acontecer, tem que ser um processo longo, basicamente. Porque as pessoas têm que interiorizar aquilo e parecer natural. Porque ele diz... Exato. Uma frase que ele diz é... Diz lá o que é que diz. Não, continua. Eu já me intrometo. É que ela parece mais natural, sim. Fumar não é natural. Não é uma necessidade do instinto. Mas se nos habituarmos a fumar, passa a ser-nos natural. Exatamente. Ou seja, que podemos naturalizar sim. hábitos que antes não eram naturais. Exatamente, é isso. É isso mesmo. Por isso é que tem que ser uma coisa que é levada... Neste caso ele está-se a referir à revolução, não é? À revolução, sim. Anarquista. Tem que ser uma coisa que acontece de um momento para o outro. Não, sim, não pode ser progressiva. Tem que existir uma preparação. Não, exato. Tem que existir uma preparação. Não, mas o que eu quero dizer mas é a revolução em si tem que existir uma preparação fulminante. na sociedade para a liberdade. Sim. Ou seja, para a liberdade anarquista. Não é? Uhum. A preparação psicológica. Mas a habituação à liberdade em si, não é? Tem que ser fulminante, repentina. Não pode ser um bocadinho... hoje quero ser um bocadinho mais livre. Uhum. E amanhã quero ser um bocadinho mais. E depois da manhã um bocadinho mais. Não, tem que ser... Ou é ou não é. Sim. Mesmo que haja uma preparação psicológica para preparar as pessoas para esta revolução quase que interna, não é? Uma revolução filosófica, política, sociológica interna, tem que a revolução em si, o ato em si de passar de não livre para totalmente livre, tem que ser imediato. Tem que ser imediato, sim. E tem que ser constante não. Tem que ser simultâneo ao mundo inteiro. Sim, no mundo inteiro. Tem que acontecer ao mesmo tempo, em todo lado, com toda a gente, porque senão não resulta. Pois, porque se houver uns que são totalmente livres e outros que não são totalmente livres, os que não são totalmente livres vão impingir nos que são totalmente livres e vice-versa. Por isso era preciso destruir as ficções reais não, sociais que que existiam e que existem. Porque ele, até para exemplificar este Estado, e realmente, tu vê, isto escrito em 1922, não é? Que o texto é datado. Janeiro de 1922. Para ver a presciência disto, e porque é que eu digo que isto tem mais filosofia, especialmente do foro político, do que a maior parte dos livros, ele já aqui disse logo. A ideia, por exemplo, que muitos comunistas tinham da ditadura do proletariado, que ia ser a preparação para a revolução, que é trazer a liberdade a toda a gente, não é? Ele diz logo que só por este raciocínio é impossível. Porque se tu se fumar se torna num hábito, porque tu começas a fumar, te habituas a fumar, não é? Ou seja, que o hábito de fumar torna o ato de fumar cria o hábito de fumar. Então o ato de ter uma ditadura do proletariado não pode criar o hábito de liberdade.
Sim. Só pode criar um hábito de uma ditadura. Sim. Não é? Que é o que ele diz que aconteceu na Rússia, que é o que ele diz que aconteceu na França revolucionária, não é? Começaram com a revolução, depois acabaram com Napoleão, não é? Na Rússia começaram com uma revolução, acabaram com Stalin. Eu por acaso nem sei se ele faz referência aqui à Rússia, eu é que estou a dar o exemplo. Não. Eu sei que ele faz referência à França napoleónica. Esse eu lembro-me que é um dos exemplos que ele dá. Não é? Sim. Por isso é que ele diz que daí é a forma que ele explica porque é que a revolução tem que ser fulminante. E ainda que haja uma preparação, essa preparação nunca pode ser uma preparação de atos propriamente ditos, mas uma preparação meramente psicológica. Sim. Interna. Individual. Porque nós obrigarmos as pessoas a quererem ser livres, a única coisa que estamos a fazer é que estamos a treinar as pessoas a serem obrigadas. Sim, E não a serem livres. Simplesmente a serem obrigadas para o que quer que seja. Pronto, podes prosseguir. Não sei se lembras daqueles jovens com quem ele trabalhava. Exatamente. Depois ele começa a descrever que na altura, nos seus tempos de operário, que se juntou a uns sindicatos, a uns comícios, já não lembro, de outros anarquistas, mas ele não é? depois apresenta estas ideias dele àquele grupo de pessoas mais lúcidas, não sei o quê. Eles aceitam todos, concordam, dizem, pois sim, muito bem, vamos então fazer aqui o nosso melhor para uma sociedade preparada livre, psicologicamente para a revolução fulminante. Só que depois o que acontece é que neste grupo de pessoas, não é? Nestes colegas todos, acaba por existir uma hierarquia e uma tirania, o que é o oposto de uma sociedade de anarquia, uma sociedade livre. E porque é que nem é uma tirania intencional, Sim, não? É assim. Não é uma tirania de maldade, é simplesmente porque há um que diz ao outro: olha, vai ali distribuir uns panfletos, Sim. olha, tu vai ali buscar não sei o quê, olha, tu vai ali mandar umas cartas, porque é obrigatório haver alguém a dizer. Para haver uma sociedade a funcionar ou uma comunidade a trabalhar em conjunto é obrigatório, mesmo que seja temporariamente, mesmo que não seja sempre o mesmo a mandar. É quase como se fosse uma força da natureza. Quando as pessoas estão a trabalhar em conjunto, há umas que mandam e outras que obedecem. Sim, mesmo que amanhã os papéis assumam o seu inverso, não é? Sim. Pronto, há isso, não é? Claro que uns saem mais... Que é outra dúvida que ele tem em relação à teoria anarquista dele, não é? Exatamente. E depois ele vem a apresentar esta dúvida aos colegas e os colegas mandam todos dar uma volta, porque eles estão bem, estão a ganhar bem, por isso... Eles não estão a ganhar nada, eles só estão a fazer as obras deles. Sim, mas... Estão a trabalhar bem para o ideal deles. Aquilo que eles pensam que é trabalhar bem para o ideal deles. Mas está a correr bem para eles, na cabeça deles. Exato. Mas o banqueiro, esta é outra altura em que ele começa a duvidar do anarquismo dele. Sim. Que nesta altura ainda não é banqueiro, não é? Nesta altura ainda é um operário. Sim. E aqui ele diz, dá a ideia nova que é, devíamos trabalhar todos em separado, mas com o mesmo fim. Exato. E, como eu estava a dizer, eles mandam dar uma volta porque tem uma organização. Sim, tem a organização deles, há aquela tirania deles, mas para eles está bem. Os ideais não, para eles, na teoria, aquilo é anarquismo, não é mesmo? Exato. Anarquismo. Mas para o banqueiro anarquista não é, para o banqueiro não. Porque eles podem até estar a trabalhar para promover uma consciência anarquista nas pessoas, uma consciência de liberdade suprema, mas como é que isso depois pode acontecer se depois, mesmo que eles convençam toda a gente à volta deles a serem supremamente livres, quando eles próprios não são, porque se tiranizam ainda com boas intenções uns aos outros. Ou seja, que nunca vai ser possível uma revolução fulminante em todo o mundo. Por isso ele depois começa a pensar e chega à conclusão que ele só consegue libertar uma pessoa. Não, não é assim que ele... Não é bem assim. Ele começa a pensar que tem que trabalhar sozinho. Sim, tem que trabalhar sozinho, é? sim. E trabalhando sozinho, ele obviamente de imediato se apercebe que nunca na vida vai poder libertar toda a gente. Sim, a revolução, nunca vai conseguir fazer a revolução. Logo, o que é que ele pode libertar? É ele próprio. Ele próprio. Sim. Porquê? Porque ele não pode trabalhar em conjunto, porque senão está a corromper os ideais anarquistas. E sozinho só se consegue libertar ele próprio. Está a fazer o máximo que pode, segundo a realidade natural que existe. Que não tem nada, é uma realidade que nada tem a ver com as ficções sociais. Não é? Segundo a realidade natural que existe, ele só se pode libertar ele próprio. Não é? Exato. Sem corromper os ideais anarquistas. E a maneira que ele encontra para se libertar ele próprio, ou seja, para se libertar ele tem que destruir alguma das ficções sociais. Há várias, não é? É o poder, o dinheiro,
essas ficções. E a que ele encontra é tornar-se rico. Sim, Porque ao porque tornar-se rico vai-se ver livre daquela pressão do ficção dinhe- social que é o a dinheiro. pressão do dinheiro, exatamente. não, ele vai se ver livre da ficção social, ele Do tendo, dinheiro, sim. que é um pouco absurdo, e é absurdo, que é a ideia de que a única maneira dele se ver livre do dinheiro é tendo todo o dinheiro sim, que sim. exista no mundo. Não é, quando eu digo que exista no mundo estou a exagerar, mas é tendo o dinheiro, mais dinheiro que aquilo que ele precisa. Quer chegar ao ponto em que o dinheiro não é objeto. Pois, porque efetivamente se tu tens mais dinheiro que aquilo que precisas, é a mesma coisa que como se o dinheiro não existisse. Não existisse. Tu vais a algum sítio e queres alguma coisa que tu tens, Exato. porque tens mais dinheiro que aquilo que precisas. Exatamente. Então é aí que ele decide tornar anarquista. Banqueiro, neste Banqueiro. caso. Sim. Torna-se banqueiro, a Sambala tem Sambala, A percebes? sambarcadora, é isso que queres Sambarcador, dizer? exatamente, vês? Foi o que eu Porquê que não disse. dizes especulador? Que eu já te disse. Especulador. Porque na palavra estava lá escrita e eu não conhecia a palavra, fiquei a conhecer, agora quero usar. A Sambarcador, vês? Pronto, é sambarcador. Adicionar o meu vocabulário. E é isso. Porque era a única maneira de se ver livre. Não olhou a meios. Obviamente. Ao não olhar a meios, o narrador acusa-o de ser um... Não, acusa-o de criar tiranismo. De criar a tirania Exato, no de mundo. criar tirania. Só que ele diz que não, porque ele não criou nada, aquilo já existia. Exatamente. O dinheiro já existia antes. O A dinheiro já corrupção já existia antes. Já existia tudo antes. Ele não está a criar nada, não é? Ele não está a criar nenhuma nova ficção social. Sim. Ele só está a dar uso às que já existiam. Não é? E está a dar uso às que já existiam para se poder ver livre delas. Sim. E é isso, porque ele no fim diz que não conseguia libertar mais ninguém, mas conseguia criar um caminho, ou melhor, o que ele estava a fazer era ajudar a criar a sociedade livre. A sociedade livre. Sim, E estava com passos. mas agora vou-te explicar. Porque há aqui um passo que tu saltaste, que é a ideia de que ele está em guerra. Não. Porque ele tem uma vez que ele está a lutar pela liberdade social, se ele está a lutar é porque está em guerra. Uhum. Está em guerra o quê? Com as ficções sociais. Uhum. Não é? Mas a ideia de guerra é só vale a pena, só se está em guerra quando se pode, tipo, neste caso dele, não é diminuir um inimigo, porque diminuir, como ele já explicou antes, não vale a pena, porque a liberdade ou existe ou não existe. Não há liberdades parciais. Livre, ia simplesmente criar outra ficção social. Pois, exatamente. É só uma liberdade. Que era diferente. Uma liberdade. Ou seja, que uma sociedade um pouco mais livre é simplesmente uma ficção social diferente. Sim. Não é? E o inimigo dele são as ficções sociais. Logo, não vale a pena diminuí-las. Uhum. Se fosse viver tipo ao meio do mato, também não... a única coisa que ele estava a fazer era fugir. Exato. A fugir da luta, não é? Ou seja, que estava a perder a guerra contra o inimigo, que são as ficções sociais. Logo, a única maneira que ele tem de combater esta guerra, mantendo-se fiel aos ideais anarquistas, é obliterar o inimigo. E como o único inimigo que ele consegue, não é? E daí veio a ideia do dinheiro, é que o único inimigo que ele consegue obliterar por completo é o dinheiro. É o dinheiro. É a única ficção social que ele consegue obliterar, demolir por completo de um momento para o outro. Que é, a partir do momento em que ele tem mais dinheiro que o que precisa, obliterou esse inimigo de repente. Não é? Recorrendo às ficções sociais já existentes, que é quer sendo pobre, classe média, rico, muito rico, milionário, até que chega ao ponto em que mais dinheiro que o que precisa, conquistou o inimigo. Venceu o jogo. Não é? Conquistou. Não é, neste caso é o único jogo que ele podia vencer, que é que é derrotar a ficção social dinheiro, 2 pontos de dinheiro. Não é? Sim. Mas depois como é que ele consegue, mesmo assim, ainda justificar isto como sendo ainda uma procura, ou ainda uma tentativa de alcançar a liberdade total para todos os seres humanos? Não é? O primeiro passo, que é o que já se referiu, que é ele está a combater o único inimigo que pode e a libertar a única pessoa que, de acordo com os meios naturais de que se dispõe e com os ideais que tem, que é ele próprio. Ele tendo estes 2 parâmetros, só se consegue libertar ele próprio. Mas, ainda assim, a justificação de que ele está a mostrar, ou que ele está, não é, por assim dizer, a produzir a liberdade de todos é, ele mostra-lhes o caminho. Ele diz, eu libertei-me assim, eu só posso fazer isto por mim, porque senão, se eu fizer isto por vocês, se vos obrigar a ser livres, a única coisa que eu estou a fazer é treinar-vos para serem obrigados, não é? Sim. Então ele diz, façam como eu, essencialmente. Sim, eu já fiz o meu, já... As pessoas também seriam de respeito e estar a menosprezá-las e não sei o quê. Hã? Como? Não percebi o que é que disseste. Mas Eu não percebi o que é que disseste. Coisa
que se ele tivesse a ajudar as pessoas, Sim, exatamente. Estava basicamente a insultá-las. Mas é o que eu digo, a ideia dele ajudar as pessoas é dizer-lhes ou vocês são muito estúpidas, Sim. ou então eu sou superior a vocês. Exato. E ele não gosta de nenhuma dessas ideias. Não, é contraditória aos ideais anarquistas dele. Quer visto de uma maneira ou de outra. Sim. Quer considerando-as muito estúpidas e logo menosprezas, ou quer considerando-se ele muito superior a elas, que é em si uma ficção social. Sim. Não é? Ou seja, que a maneira de libertar o mundo inteiro, sendo um banqueiro, e um banqueiro que até parece que é um bocado corrupto e o caralho, ou seja, um banqueiro que tudo fez para ganhar dinheiro, não olhou a meios, não olhou a meios, seja lícitos ou ilícitos, é dizer-lhes, eu fiz, façam também. Certo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, e aqui se vê o gênio de Fernando Pessoa, que, no fim de contas, ele conseguiu provar como é que ele é banqueiro, como é que é anarquista, não é? Conciliar esses dois fatores opostos através de uma dialética irrepreensível, não é? Sim. Há ainda assim aqui uma certa contradição, que é um dos principais marcos do Fernando Pessoa. Para além de ser uma dialética de contradições em que elas confluem, não é? No banqueiro anarquista, no estado final, ainda assim há uma certa contradição na forma como o banqueiro anarquista se libertou. Porque no fim, não sei se ainda te lembras, quando o narrador faz-lhe uma pergunta qualquer, eu já não lembro ao certo, começa a questionar a forma, a questionar a sincronia entre os ideais anarquistas e a forma como ele se libertou, não é? E como era anarquista, não, eu libertei-me a mim, fiz o meu dever para comigo e para com a liberdade, em que ele descreve que, neste caso, faz esta pergunta ao narrador: então, e se eu matasse uns quantos capitalistas? O que é que acontecia? Sim. Não é? Vinham outros a substituí-los. E se eu matasse todos os capitalistas do mundo com um ato, com uma magia qualquer, não é? Com um feitiço? As outras pessoas havia de haver outros gajos que não eram capitalistas, que se iam aproveitar do capital existente para se tornarem capitalistas depois. Ou seja, que a única forma que ele tem, de certa maneira, de derrotar o capital é que pode derrotá-lo por ele próprio, tendo mais capital que aquele que necessita, não é? Logo o capital para ele deixa de ser um constrangimento, e esperar que depois todos os outros façam a mesma coisa, não é? Ou seja, é a maneira que ele tem de acabar com o capital, é que toda a gente se torne num capitalista tão próspero que para eles o capital já não tem significado. Ou seja, que ele assim destrói efetivamente o capital. Claro que isto aqui tem contradições a nível de teoria económica, não é? Porque o dinheiro inflaciona, coisas assim, não é? Mas pronto, nem vamos falar disto, isto basta falar só em termos metafísicos e puramente intelectuais. Intelectuais, não estou a falar de inteligentes, intelectuais de conceitos imaginários, não é? Sim. Abstratos. Ou seja, imagina que realmente esta visão dele se concretizava, em que toda a gente se libertava do capital. Ele tem, de certa maneira, há aqui de certa forma uma contradição neste método, que é que, mesmo que toda a gente se libertasse do capital, a ideia dele das ficções sociais, que não se estavam libertadas as outras todas, não é? Ou seja, mesmo por aí nunca se iam conseguir libertar de acordo com a ideia dele. Isto a partir daqui é logo uma falha, de certa forma, no raciocínio do banqueiro anarquista. Não é do Fernando Pessoa, é do banqueiro anarquista. Eu acho que isto fica mais ou menos evidenciado porque, de certa forma, isto é uma crítica à dialética e ao raciocínio lógico e silogístico do Fernando Pessoa. É esta ideia de como é que ele consegue mostrar que um gajo é banqueiro e anarquista. Logo, isto, a nível metanarrativo, é ele a criticar a ideia de raciocínio lógico. Não é criticar que o raciocínio lógico tem validade, é criticar que o raciocínio lógico não é supremo, não é? Não é só porque, eu segui um raciocínio lógico e esta é a conclusão óbvia e não há crítica nenhuma possível porque o meu raciocínio foi todo irrepreensivelmente lógico. E aqui ele te mostra um raciocínio irrepreensivelmente lógico de um gajo que é anarquista e que se torna num banqueiro corrupto, não é? Sem nunca falhar um único passo em termos de lógica, silogística e dialética. Depois, outro dos problemas do banqueiro anarquista é a ideia do mundo natural e que não vai haver tirania. Porque se eles libertarem toda a gente, se toda a gente se preparar para ser livre, de certa forma, a liberdade acontece, não é? Na Revolução Fulminante, porque toda a gente está preparada para ela, e acontecendo essa liberdade, ele por alguma razão pensa que ela existe para sempre. Ele por alguma razão pensa que
pessoas livres, totalmente livres, não conseguem gerar novas tiranias, ou seja, novas ficções. Porque ele parte do princípio que as ficções sociais são puramente criações abstratas do intelecto humano sem qualquer intervenção do mundo natural. Não é? Uma das ficções sociais que ele fala é o casamento. Logo no início do conto. Ou lá mais ou menos a meio, já não me lembro bem. Não é? O casamento é uma ficção social. É um inimigo, é um objeto de tirania. No entanto, o casamento tem, de certa forma, uma coligação com o mundo natural. Com o funcionamento do homem enquanto animal. Quando eu digo homem, estou a falar de ser humano. Não é? De certa forma, até o dinheiro tem. É uma representação conceptual, não é? Uma representação abstrata de bens materiais físicos. E ele, de alguma forma, assume que pessoas livres que quebram todas as ficções naturais não vão, de certa forma, quase como que por instinto primitivo do ser humano, ao interpretar o mundo natural, ao interpretar as diferenças inerentes ao mundo natural que ele admite, não é? Um homem nascer mais alto, nascer mais forte, nascer mais inteligente, nascer com maior propensão para certas doenças, não é? Estas diferenças naturais, ele por alguma razão acha que elas não vão dar origem a novas ficções sociais. É quase como se as ficções sociais fossem criadas num vácuo, num vazio, e trazidas depois para o mundo. Foram os aliens. Pois, como se fossem criadas por aliens, que as vieram meter assim por um raio laser, dispararam-nas para a cabeça de um gajo, que começou basicamente a pregar aos restantes à volta dele. E este é o problema mesmo assim, os ideais do banqueiro anarquista. E da ideia da revolução social que vai levar à anarquia. Não é? Sim. Mesmo seguindo todos estes passos irrepreensivelmente lógicos que ele vai expondo ao longo do conto. Que eu nem acredito que o Fernando Pessoa, que eu já disse que o Fernando Pessoa, como já disse no início, que era até um gajo um bocado conservador, era meio místico, e o cara tinha assim umas ideias, pronto, astrologia, assim, umas paneleirices de feitiçaria, assim, umas ideias. Eu acho que ele tinha, de certa forma, esta ideia de que o transcendente no ser humano, não é? O abstrato, o conceptual, o meramente intelectual, tem não somente, mas em certa parte um ponto de partida no mundo natural. Que o banqueiro anarquista, como materialista admitido que é, consente. Por isso é que eu acho que esta é uma crítica. É uma crítica quase dupla e tripla a várias coisas. E se calhar muitas coisas que me estão a mim a falhar, mas para tu ver num pequeno conto A profundidade disto. o Fernando Pessoa consegue fazer. Então imagina, eu que sou um mero amador, se conseguir chegar aí a estes pontos todos, imagina o que é um gajo que realmente se dedica a esta merda, que vai ler os textos auxiliares e as restantes opiniões do Fernando Pessoa na altura em que estava a escrever isto, e coisas. É muito pequenino, mas tem muito que se lhe diga. Pronto, e chegámos ao fim, não é? Do banqueiro anarquista. É isso. É o fim do banqueiro. É. Não sei se tens alguma coisa a dizer, tu? Uma vez que eu já falei tanto. Não sei. Acho que é isso. Que sim, que mesmo que isto acontecesse tudo, íamos voltar ao mesmo, mais tarde ou mais cedo, porque é o natural. Pois, porque a natureza. Porque o problema de libertar as pessoas destas ficções sociais, como ele próprio admite que a única coisa que nós estamos a fazer é habituar as pessoas a libertarem-se das ficções sociais que existem hoje, não é? Estamos a treinar as pessoas ou eles querem treinar as pessoas para a liberdade. Sim. E por isso é que não pode ser através de revoluções, nem de estados de emergência, nem de ditaduras de proletariados. A revolução tem que ser simplesmente fulminante. O problema desta lógica é que ele está a treinar as pessoas para se libertarem das ficções sociais existentes agora. O problema é que as ficções sociais que existem agora não são as que existem amanhã. Tanto que as ficções sociais que nós temos hoje não era a mesma que se tinham na era medieval. Certo? Certo. E depois também há o problema que estas ficções sociais são puramente ficção e que nem sempre são. Muitas vezes é uma interpretação do mundo material e natural que ele admite. Ou seja, é que tem um pouco de material natural de existente físico, não é? E um pouco de criação, de interpretação humana. Mas pronto, podes continuar. Se tiveres mais alguma coisa a dizer, não, diz, acho que é basicamente senão isso. Podemos terminar por aqui. É isso então. Já disse que tinha a dizer sobre isto.
Já viste tudo o que tinhas a ver? Já. Pronto. Aqui nas minhas notas. As minhas notinhas. Mas é isso. Ficamos por aqui com este episódio. Ensaio. Digam-nos se gostaram. Se não, Aconselho vivamente a lerem isto. leiam. Procurem... Como é que é? É o Arquivo Pessoa. É onde encontrar. Está lá na parte das ficções. Particularmente, eu acho que o Fernando Pessoa, por muito bom poeta que seja e que era, aliás, o escritor genial que era, ainda assim o que eu gosto mais dele, mas se calhar isto é gosto pessoal meu, ainda são os contos e a prosa em si que ele tem. Se calhar, muita gente diz o contrário, prefere, mas pronto. Eu prefiro a prosa dele, particularmente os contos. Estes textos mais breves. Mas é isso. Sai cervejeira.pt, Instagram, Facebook e YouTube também. YouTube. Não sei se há mais alguma coisa. Spotify, Só que é- iTunes, mas isso só que é já João Mendes estão a Lema. ouvir. Mas é isso. Digam-nos coisas no Instagram ou no site. É isso.